Olá! E vamos para mais um capítulo do livro O Mundo que eu Encontrei, psicografado pela Alaide Silva, pelo espírito Luiz Sérgio. No vídeo anterior, Luiz Sérgio contou um pouquinho do auxílio que eles fizeram na noite de Natal a uma pessoa que tinha um probleminha nos rins. E ele contou como isso aconteceu. E ele fala também, ele iniciou o capítulo falando de como nós deveríamos anotar as nossas conquistas no decorrer do ano. Ele também falou um pouquinho dos pensamentos que seu amigo enviava e de como ele pedia e buscava auxiliar esse amigo que sofreu o acidente junto com Luiz Sérgio, que ficou vivo, mas que passava por uma expiação, uma vez que ele tenha ficado tetraplégico. Então vamos hoje para o próximo capítulo, que é o capítulo 15, e se chama Imantação de Ambiente. Em volta de lugares como sua casa e ambiente como centros espíritas, igrejas e outros locais onde se faça uma comunhão harmônica de pensamento, há uma espécie de halo vibratório. Essas vibrações que permanecem nos locais onde se pratica a prece ou se reúnem pessoas bem intencionadas no sentido moral, continuam por muito tempo modificando o ambiente. E, se constantemente alimentada por novas energias, formam como uma ilha de forças positivas bastante resistentes ao impacto das ondas negativas que recuam ao terem contato com sua periferia. Olha que coisa linda de a gente saber, né? Então, nos lugares, nas casas onde se fazem muitas preces, onde as pessoas têm um pensamento de comunhão com Cristo, de comunhão com Deus, existe uma proteção maior. Dentro desse oásis de tranquilidade, podemos sentir a paz e ter ambiente propício para o desenvolvimento de faculdades extrasensoriais, assim como elementos para restaurar a saúde se estiver abalada. Esse é o motivo pelo qual os centros espíritas, nos lugares onde se fazem romarias e mesmo em algumas igrejas onde haja imagens tidas como milagrosas, muitas vezes observam-se as curas. Estudemos o assunto. Alguém, num momento de elevação natural, em determinado lugar, teve uma visão do astral superior. Voltou novamente a tê-la em outras ocasiões no mesmo lugar, porque ambos estavam condicionados à pessoa, que devido à primeira experiência, voltou ao lugar onde conseguira entrever outras formas de vida. O lugar, que se tornou como que imantado, propício às experiências dessa espécie. Propala-se a notícia e as pessoas cheias de fé acorrem ao local na esperança de conseguirem ver ou receber dádivas espirituais. Oram com devoção, aumentando a carga positiva. Cada vez mais, o ambiente em derredor presta-se à realização de curas e, na mesma proporção, aumentam os milagres. O povo diz que o lugar é santo. Sabe a afirmação. Realmente, o local fica de tal forma propício ao trabalho dos espíritos samaritanos que ocorrem mesmo as curas, quase impossíveis em outro ambiente não preparado. O mesmo acontece em centros espíritas, onde há preparação cuidadosa antes do atendimento. Pensamos que o preparo é necessário para os espíritos, encarnados ou não, ouvirem e aprenderem. Sim, isso é muito útil, mas o maior benefício ainda não é esse. Ouvimos, entendemos, mas muitas vezes nosso campo mental não permite assimilação espiritual. Então, abnegados servidores do Cristo, ajudam-nos a ter maior compreensão. Ora, isso é possível em larga escala
quando o recinto está impregnado de boas vibrações, de vibrações de frequência maior que as que costumamos emitir na vida comum. Então aqui ele está falando como é que nós tornamos um lugar santo, um lugar milagroso. A nossa própria energia, nossas próprias intenções de fé, de orações, de prece, tornam esse ambiente realmente mágico, realmente propício para que bons espíritos ali se façam presentes e nos ajudem até mesmo a assimilar melhor um aprendizado. De repente, na casa espírita, você está ali e escuta algo e eles ajudam a colocar aquilo em nosso coração, que às vezes a nossa mente espiritual não está muito pronta para receber aquilo. Então é isso que ele está querendo dizer aqui nesse trechinho. Quando recomendamos que antes dos trabalhos espíritas não nos detenhamos em conversas de baixo teor moral, que não pratiquemos os vícios comuns e, pelo contrário, procuremos orar, ler as obras, conservarmos a calma, é para conseguirmos equilibrar as vibrações locais e mantê-las em alto padrão. Quando sentirmos que ao nosso redor já reina a tranquilidade, então procuremos exercer a caridade que nos for dado praticar, nunca esquecendo de permanecer em elevação espiritual. Os grandes santos da história mantinham-se nesse padrão vibratório e, por essa razão, um campo de força positiva se estendia ao redor de seu corpo, às vezes bastante extenso, favorizando as curas que realizavam. Talvez muitos de vocês já devem ter ouvido falar, vamos falar de Chico Xavier, né? Não vamos falar de outros santos, vamos falar de um homem que nós conhecemos, Chico. A aura de Cristo foi medida, a aura de Chico foi medida pela NASA, né? Eles fizeram vários estudos e eles constataram que Chico tinha um campo energético em torno dele de 2 metros para cada lado. Imaginem só. É porque ele tinha essa vibração, ele se mantinha nesse padrão vibratório, pensando, falando boas coisas, sempre em prece, sempre ao auxílio do próximo. Então ele criava esse campo ao seu redor. Isso nós estamos falando de um homem comum de nossos tempos, né? Imaginemos isso, estendemos isso a outras figuras, outros santos, São Francisco de Assis, entre tantos outros. Vamos continuar. O primeiro passo que devemos dar para o equilíbrio das nossas forças é conservar o ambiente imantado. Usamos a palavra imantado, significando transformado em campo positivo de ação. Dentro deles, os fatos afins são mais fáceis de ocorrer. Grande vantagem obtém as pessoas que conseguem manter seu campo perfeitamente em equilíbrio, onde as belas qualidades podem florescer. Então, quando nós falamos de padrão vibratório, mantenha seu padrão vibratório, é disso que nós estamos falando, do campo. Um espírito esclarecido pode facilmente notar que todos os conselhos de Jesus se referem à reforma da pessoa através da prática das virtudes. Não pense que é um código de honra, tal como costumamos admitir. Os evangelhos nos aconselham normas que, observadas, auxiliam a formação de um campo imantado à nossa volta. Obtido ele, começamos a perceber modificações em toda a nossa vida, para melhor, no gênio, nos amigos, na saúde, etc. As pessoas que teimam em manter-se afastadas da religião, qualquer ela que seja, mesmo assim, deveriam ler os evangelhos para extrair deles a sabedoria que Jesus legou aos homens. Poderia o materialista usar seus ensinamentos como código precioso, manual de normas interiores, pondo-as em prática com o fim de beneficiar-se.
Mensagem de 23/2 de 1975. Então ele está falando que o que Jesus nos ensina propicia esse campo, como ele chama, de maiores benefícios, propicia uma maior vibração. Então, ele está falando, não importa a religião, se você tiver uma boa conduta, você vai propiciar seu padrão vibratório a estar elevado, assim você vai ser auxiliado e tudo na sua vida vai melhorar. Seus sentimentos interiores, sua consciência, sua saúde, seus amigos, suas relações. É isso que Luiz Sérgio nos diz aqui. E vamos para o próximo capítulo, que se chama Mediunidade. Capítulo 16. Novamente venho dar aos encarnados um pouco mais de conhecimento, além do que conseguem obter com os 5 sentidos do corpo e com o raciocínio, mediante o qual se esforçam por compreender aquilo que não é ainda possível para provar através da ciência. De forma alguma menosprezo a ciência. Disso dou provas quando tento explicar algo mais, no intuito de auxiliar essa mesma ciência a ampliar seus conhecimentos e descobrir meios de comprovar o que todos os médiuns afirmam. Não desisto, e nenhum transmissor espiritual se deixa abater quando verifica que grandiosos ensinamentos, trazidos com enormes dificuldades, são relegados ao desprezo ou a críticas menos construtivas. Ele está dizendo que ele não desiste, nem os transmissores espirituais desistem quando dizem isso não é verdade, isso acontece por causa disso e daquilo. Esses eventos tidos como eventos mediúnicos, como coisas impossíveis que as pessoas mais céticas derrubam. É isso que ele está querendo dizer. Faz parte de nosso mister sofrer decepções. Mas nunca o desânimo nos atinge, porque todos nós sabemos qual o objetivo que temos de alcançar. A incredulidade, o ceticismo de muito, as dúvidas e até as ofensas são escolhas que dificultam nossa tarefa, mas enrijecem o nosso espírito, tornando-o mais apto a cumprimento da missão que o Senhor nos confiou. Na Terra, muitos médiuns são ridicularizados e sofrem pela incompreensão de pessoas que desejam obter por seu intermédio provas irrefutáveis da existência de outro plano de vida. Outros sofrem, vítimas dos que tentam provar serem eles farsantes e que por meio de uma dita mediunidade exercem fascínio sobre as criaturas. Assim, verificamos que só aquele que possui a certeza de que é portador de um dom útil aos demais, aquele amadureceu suas faculdades à custa de penosas encarnações, de ingentes esforços por sua evolução. Consegue manter-se firme ao propósito de se prestar a ser intermediário dos ensinamentos com os quais a espiritualidade visa encaminhar os encarnados a uma elevação maior de propósitos. O médium é um espírito que encarnou decidido a colaborar no adiantamento dos que ainda não conseguem entrever outra realidade senão a física. Que bonito, né? Me emociono. O que possui equilíbrio e virtudes que lhe granjeiam atenções dos companheiros de jornada, que conseguem exercer serenamente sua humilde tarefa, sem desânimo e até com entusiasmo, que é capaz de fornecer aos espíritos uma colaboração constante e eficiente, embora tenha, ainda e sempre, de cuidar de seus afazeres dentro do ambiente em que vive, de acordo com suas atribuições na sociedade. Esse médium
veio preparando-se de longa data. Ninguém consegue ser exímio em uma arte se não veio, em várias encarnações, solidificando o aprendizado de múltiplas existências. Médiuns notáveis que se encontram no mundo em vários setores de atividade iniciaram há séculos seu preparo. Foram perseguidos por suas ideias, fracassaram muitas vezes, sentiram-se frustrados em suas mais belas aspirações. Muitos deles chegaram a ser imolados quando tentavam defender a justiça e até mesmo as verdades científicas e filosóficas que pregavam. No duro cadinho do sofrimento, forjaram suas faculdades medianímicas. Alguns já foram precursores das atividades mediúnicas sem terem sido reconhecimentos como tais. A codificação de Allan Kardec deu uma nova oportunidade aos espíritos, já preparados, de contarem pontos de merecimento na observância das leis naturais de intercâmbio dos encarnados com os espíritos desencarnados, permitindo-lhes ser os intérpretes destes no meio dos que ainda se encontram com a indumentária terrena. Muitos irmãos rogam essa oportunidade, uns com maiores, outros com menores aptidões, cada qual servindo dentro do círculo ao qual consegue levar a mensagem que trouxe para ser divulgada. Todos os médiuns têm meio de encontrar a oportunidade de trabalho. Há os que executam suas tarefas conscientes do que estão fazendo, seja transmitindo recursos espirituais adquiridos ou o que conseguem captar da espiritualidade. Nem todos os médiuns, porém, trabalham em centros e dão passes, porquanto os há dentro das mais diversas atividades do homem, como o pintor, o músico, o professor, o médico, etc. Embora nem sempre o saibam, agem conscientes do que fazem, ora usando a experiência obtida anteriormente, ora sob a influência dos mentores. Me perdi aqui. Alguns fazem descobertas sensacionais e pensam que foi somente devido à própria capacidade. Não se nega o valor pessoal da criatura, mas aqueles que alcançam grande destaque em suas atividades contam sempre com hostes espirituais impulsionando-os de outro plano. Infelizmente, os que agem de forma negativa também arregimentam espíritos infelizes para colaborarem em seus atos insanos. É de se lastimar. Então ele está dizendo que existem os médiuns que trabalham para Cristo, levando a palavra dentro da doutrina, mas que nem todos estão dentro dos centros, que muitos são médicos, pintores, artistas, são inspirados, às vezes acham que estão fazendo aquilo sozinhos, que aquela inspiração veio de si, do seu trabalho. De repente um cientista que tem uma grande descoberta, ele está sendo ajudado e ele não sabe, ele acha que foi fruto só do esforço dele. E há os médiuns que às vezes escolhem caminhos não tão dignos e infelizmente trazem para junto de si más companhias espirituais que os auxiliam ali nesse trabalho que não é tão honrado, tão digno. Há os que temem um fracasso e por isso rogam antes de encarnar que lhes seja dado um meio que os obrigue a seguir o caminho que traçaram para si mesmos. Vemos então os portadores de doenças estranhas, das quais só se livram quando encontram um grupo espiritualista que os socorre e orienta. Passam a exercer a mediunidade inconsciente, sem saberem sequer dos métodos usados no cumprimento da missão medicina. Muitos dormem e, assim que trabalham,
e assim trabalham até que acordam, completamente alheios ao que fizeram ou disseram. Mediunidade há que se evidencia em pessoas que jamais tiveram ideia de que isso fosse. Passam sua vida ajudando o próximo com rezas e aconselhando menzinhas que sempre curam, embora a variedade de chás seja exígua para tantos males que afligem um homem encarnado. Aquele irmão que está iniciando sua escalada necessita de esclarecimento para abreviar seu caminho na aquisição das faculdades que um dia lhe permitirão manter contato consciente com a espiritualidade maior e propiciar grandes passos à humanidade. Os médiuns de hoje, dentro do dom ou dos dons de cada um, procuram levar a compreensão da mediunidade ao maior número possível de irmãos neófitos, obtendo desse modo o aprimoramento de suas faculdades. Quando voltarmos novamente ao cenário terrestre, precisaremos contar com valorosos espíritos amigos que nos preparem o ambiente para o trabalho que pretendemos realizar. Quanto maior for o número de irmãos esclarecidos ao nosso redor, maior será a projeção do nosso trabalho no rumo da realização eficiente dentro do plano do Criador. O médium é a firme pilastra com que conta o Mestre para que seu Evangelho brilhe em todos os quadrantes da terra. Soberano, unindo todos os povos num amplexo de amor e compreensão. Assim é. Sei que divaguei um pouco e que me entusiasmei com o assunto. Difícil é avaliar o que um médium representa para um espírito que procura comprovar a continuação da vida na transmissão de suas mensagens. Com isso, não estou desejando jogar confete em ninguém, mas despertar os médiuns para a grande importância que o exercício da mediunidade representa para todos nós. Por isso, ficamos felizes quando sabemos que nossos entes queridos se encaminham usando sua mediunidade para construírem um mundo melhor amanhã. Esse capítulo mexeu comigo, foi o que mais falou comigo, apesar de todos mexerem, de todos emocionarem, esse fala diretamente comigo, porque eu falo, poxa, eu posso usar mais a minha sensibilidade mediúnica. Essa mensagem é do dia 24/2/1975 e ficamos aqui com este capítulo onde ele fala um pouquinho da mediunidade, dos médiuns conscientes e inconscientes e de como isso é importante para o espírito, para continuar a tarefa, para nos auxiliar em nossa vida cotidiana. Olha só como eles nos ajudam. Precisamos desse intercâmbio, precisamos desse medianeiro. Então, fica aqui a nossa mensagem de hoje. Nos vemos no próximo vídeo, nos próximos 2 últimos capítulos. Te vejo lá.